Olá! O assunto do Contraponto de hoje é o patrimônio histórico. E quando falamos de patrimônio, logo pensamos na sua preservação e restauração como forma de manutenção do seu significado social. Confira a nossa matéria sobre a restauração de patrimônios em Santa Maria. As construções históricas que no passado tiveram momentos de glória na vida das cidades, na sua maioria foram abandonadas. Preservar e restaurar patrimônios históricos são importantes para o desenvolvimento da cultura de uma população, pois preservam a memória e a identidade de um povo. O principal objetivo da restauração do patrimônio arquitetônico é tu devolver para a edificação ou para o objeto que está sendo restaurado as suas características da sua concepção original, na época que ele foi criado ou que ele foi construído. Então, o restauro visa diretamente devolver essa edificação as características originais da sua época de criação. O casarão que fica na esquina da rua Ernesto Beck com a Floriano Peixoto está com um projeto inicial de restauro. Quem coordena a iniciativa é a TV Ovo, que pretende transformar o patrimônio de quase 100 anos em centro cultural. A iniciativa do projeto inteiro ela partiu do jornalista Marcelo Canelas. Ele comprou esse espaço aqui em 2009, muito numa intenção de não deixar o casarão ali na frente ruir, né? Ele já estava num estado bem danificado. Quando ele comprou ainda tinha telhado, mas logo depois o telhado desabou, assim. Ele teve que fazer todo um reforço estrutural para preservar esse que é um dos grandes patrimônios arquitetônicos da cidade. A cidade ainda tem alguns casarões assim que representam uma época que foi um auge assim de Santa Maria. E esse aqui é um deles. Existem leis e editais públicos que permitem a captação de recursos para a restauração de patrimônio arquitetônico. Um exemplo é a Lei Rouanet, que faz com que parte do nosso imposto de renda seja investido em ações culturais. Bom, e para conversar sobre as questões que envolvem o patrimônio histórico em Santa Maria, estão conosco a arquiteta Sheila Cumiran, que é diretora de planejamento do escritório da cidade, e o professor André Luiz Ramos Soares, que é do Núcleo de Educação Patrimonial e Memória da Universidade Federal de Santa Maria. Bem-vindos ao programa. Obrigada. Bom, para a gente iniciar esse debate a respeito do patrimônio, professor André, o que o patrimônio histórico representa para uma sociedade? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na concepção de patrimônio, né? Eu diria que antes de qualquer discussão a respeito do patrimônio em si, nós temos que pensar que patrimônio, na sua origem semântica, ela é herança, ele é legado, ou seja, o que as pessoas querem ser associadas enquanto legado histórico ou cultural para uma cidade. Então, pensar patrimônio sempre passa sobre o que bens nós elegemos para representar a nossa sociedade. Que bens nós queremos, que nós desejamos, que nos representem no futuro, enquanto sociedade santamariense. Um exemplo bom que a gente pode utilizar seria os patrimônios que já são consagrados, edificados. Por exemplo, a gente tem a Vila Belga, a gente tem a Gare, né? A gente tem o Maneco, a gente tem a Escola de Artes e Ofícios, atual prédio onde fica o Carrefour. O que esses prédios representam na memória da cidade? Representam todo um período associado à ferrovia que, como tal, foram um auge econômico, social, cultural, de várias coisas agregadas a espetáculos culturais, uma vida efervescente da cidade. E esses elementos hoje são consagrados para a memória, eu não sou santamariense, mas para a memória santamariense, isso ficam com elementos consagrados. Então, pensar patrimônio sempre é pensar o que nós queremos deixar de legado para as futuras gerações, o que nós queremos eleger como bens culturais, materiais ou imateriais, que podem nos representar. E aí entra uma provocação também, no sentido de que o que nós queremos lembrar e dentro de toda a ótica patrimonial, o que nós queremos esquecer. O que nós não queremos lembrar, o que nós não fazemos questão nenhuma de que seja rememorado. Por isso que se a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista de que a ferrovia ela é tão enaltecida, e tem que ser enaltecida, ela deve ser enaltecida, por outro lado, toda a disputa que houve ou que ainda acontece para a sobrevivência do Museu 13 de Maio. Né? Uma sociedade cultural que preserva a cultura de matriz afro-brasileira, né? Que começa com seus representantes, os trabalhadores negros da ferrovia, e que durante tanto tempo foi esquecida. E por que foi esquecida? Né? Então, nessa face do patrimônio, a gente sempre tem que pensar que existem dois elementos.
O elemento de memória, aquilo que nós queremos lembrar, e o elemento de esquecimento, aquilo que nós não desejamos lembrar ou não fazemos muita questão que isso venha à tona, digamos assim. Então, é um debate. E esse debate ele tem que ser colocado numa posição muito simples. O patrimônio não é um campo neutro. Ele é um território de disputa, ele é um território de litígio. Nós escolhemos o que nós queremos que seja lembrado e nós também manipulamos aquilo que nós não desejamos que seja lembrado, aquilo que nós queremos que seja esquecido. Para começar. Bom, Sheila, e você que faz parte do escritório da cidade, é a partir dali que saem as diretrizes do plano diretor, e no plano diretor também está o que é o patrimônio histórico da cidade, né? O que o plano diretor elege em Santa Maria como patrimônio histórico da cidade? Na verdade, o plano diretor, especificamente, ele não elege pontualmente o que é patrimônio histórico, né? Ele define que deve dar diretrizes gerais de preservação do patrimônio, de preservação da cultura, inclusive da questão de educação, toda essa questão de uma forma mais genérica, né? Nós temos aí depois a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é uma lei que define os usos, como dizia, a ocupação do solo. Dentro dessa lei, então, nós temos uma área central da cidade, que é chamada Zona 2, que é considerada centro histórico. Essa zona toda ela é considerada como uma área onde deve ter uma maior preocupação com a preservação patrimonial, com a questão patrimonial, com a configuração da paisagem, com a memória da cidade, porque é exatamente a região que se configura pelas origens da cidade de Santa Maria. Complementarmente, existe uma lei que trata especificamente do patrimônio cultural, que então define como se faz um tombamento, como se caracteriza um patrimônio. Inclusive é uma lei que no momento ela está para ser alterada. Tá certo. E que questões são necessárias levar ao se pensar a questão do patrimônio de uma cidade? Geralmente ela está abordando, por exemplo, em Santa Maria, a questão do centro, por onde houve mais uma movimentação na história, mas a gente dificilmente vê algo que seja periférico, né, que não envolva esses centros. Bom, como a gente começou antes, né? Eu acho que existem elementos eletivos, né? A gente tem que pensar na história do patrimônio, a Sheila pode me corrigir se eu estiver errado, mas na história do tombamento patrimonial, o que acontece é o seguinte: existe uma época áurea, né, que é os anos de 30, 40, 50, que é o período que o IPHAN estabelece uma preservação, né? E nessa era de ouro do IPHAN, o Estado é que se encarrega de dizer o que é patrimônio que ele deve ser preservado para a constituição da memória. E nessa época de ouro se constitui, então, as diretrizes da relevância, da historicidade, da representatividade, né? Vou te dar um exemplo mais comum, assim, por exemplo. Rio Grande do Sul, nós temos a casa do general Davi Canabarro, né? Um herói farroupilha, questionável também, que foi tombado em 1957 pelo IPHAN. Né? Lá em Santana do Livramento. Ora, naquele momento histórico se considera a constituição das histórias locais como importante para a constituição das histórias nacionais. E no caso do Rio Grande do Sul, o maior evento considerado é a Revolução Farroupilha. Consequentemente, os seus heróis vão ser alçados à categoria de heróis nacionais. O Bento Gonçalves, o Davi Canabarro e assim por diante. A casa do Bento Gonçalves também é tombada em Piratini. Né? Ora, isso por quê? Porque naquele momento se constitui uma história nacional que ainda é a preservação da história dos heróis. O que a gente pode pensar hoje é que, ok, a história dos heróis é importante, é interessante, mas existem uma série de outros anônimos que devem ser igualmente preservados. Quando eu falei antes do 13 de maio, ele tem N características particulares, por exemplo, de trabalhar com memória negra, ferroviária, de elementos, digamos assim, que na época era uma elite dentro da ferrovia, no sentido de serem os negros elite que trabalhavam no serviço público e que constitui uma sociedade que hoje é museu. Mas toda essa trajetória, desde, digamos assim, o esquecimento do cidadão negro até o seu resgate, é toda uma trajetória que é a própria trajetória da história do Brasil, que é o resgate, digamos assim, desses elementos periféricos para serem incorporados como, não heróis mais agora, mas como sujeitos históricos.
Então a gente tem que pensar que essa trajetória da constituição do patrimônio vai dizer muito o que hoje nós consideramos patrimônio, né? Então, por exemplo, a gente tem que considerar a casa da futura sede da TV Ovo tão patrimônio quanto qualquer outra casa da Zona 2. Porque a gente não está falando de o indivíduo mais, a gente está falando de contexto. A gente está falando muito menos agora do cidadão. Ah, não, a casa do Davi Canabarro, ou vamos pegar um personagem histórico da cidade, eu não sei se é tombada, a casa do professor Mariano da Rocha. Não é tombada, né? Mas é uma casa que tem uma beleza, tem um pátio, tem toda uma relevância histórica. Mas agora eu acho que o patrimônio não está mais preocupado com a história do herói, do cidadão, indivíduo, isoladamente herói. Não, eu acho que o patrimônio está preocupado um pouco mais com uma visão maior. Né? Nós preservávamos uma casa e em torno dessa casa a gente colocar um shopping. Né? É mais importante toda uma série de questões que eu acho que a Sheila pode colocar melhor que eu, que é essa abertura da visão do patrimônio para o entorno, para o espaço, né? Eu não sei, do contexto. Do contexto, né? Na verdade é justamente isso. A questão do patrimônio, né? Ela está muito ligada à questão do conjunto, porque esse conjunto que vai dar uma relevância histórica, né, a todo um contexto existente desse entorno. É claro que também existem aqueles edifícios ícones que são pela ter a presença de uma pessoa que nasceu ou viveu, que é muito importante, ou pode ter um edifício que ele é muito importante porque o arquiteto é uma pessoa de renome. Assim como pode ter um elemento simplesmente pela sua arquitetura, pela sua característica arquitetônica, caracterizar bem esse símbolo. Mas, na verdade, o contexto, a valorização do patrimônio como um todo, ela é muito mais importante do que a valorização individual. Que esse contexto é o que, dentro da legislação municipal, se pretende para a Zona 2, pelo menos é o que a legislação que a gente deve buscar. É essa noção do conjunto, essa preservação do conjunto, da paisagem da cidade, né? Que envolve as edificações antigas de valor, também um cuidado com a edificação nova que se insere nesse contexto. Porque a questão de tu preservar uma zona não é tornar ela um museu, tornar ela estática. A cidade, a sociedade é dinâmica e ela tem que conviver com o seu passado, valorizando a sua história e também projetando o seu futuro, né? Então, no caso aqui, a gente tem um centro histórico, considerado um centro histórico, não significa que ele tem que ser congelado, mas ele tem que ser, toda intervenção ela deve ser cuidadosa, ela deve ser criteriosa, de maneira que aquelas novas edificações que vêm compor a paisagem, que fazem parte da vida moderna, da contemporaneidade, estejam alinhadas com aquelas que estão ali, que valorizem, que não haja uma competição de paisagem, se consigo me expressar nesse sentido. Tá certo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós já voltamos para falar mais sobre patrimônio histórico em Santa Maria. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça a sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça a sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora,
Além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Estamos de volta com o Contraponto. Hoje recebemos a arquiteta Sheila Kumiran, diretora de Planejamento do Escritório da Cidade, e o professor André Luiz Ramos Soares, do Núcleo de Educação Patrimonial e Memória da Universidade Federal de Santa Maria, e estamos falando a respeito de patrimônio. Bom, nós falávamos no bloco anterior a respeito da Zona 2, né, que abrange o Centro Histórico de Santa Maria. Há também uma questão de arquitetos e, enfim, pessoas que defendem que o bairro do Rosário deveria estar dentro dessa zona histórica, em função das ruas, da simetria das ruas, de serem radiais e de representarem uma época de Santa Maria. O que vocês pensam a respeito desse assunto? Na verdade, sim, o centro histórico, então ele foi delimitado em função de uma legislação, mas necessariamente os limites dele não significam que são os limites da preservação obrigatória. Existe muita coisa, muito patrimônio que está fora da Zona 2, então também a gente não pode pensar que só a Zona 2 é importante dentro da cidade. Ela foi delimitada como uma configuração de uma área, digamos, mais importante, se é que se pode dizer que alguma coisa é mais importante do que outra, mas assim, foi delimitada num determinado contexto de estudo que se fez da cidade e aquela área foi definida. Mas certamente eu acho que há possibilidade de rediscussões sobre quais essas zonas, e ou não necessariamente o bairro do Rosário esteja necessariamente dentro da Zona 2, mas ele pode ter um estudo em cima da sua questão de patrimônio, da sua configuração urbanística, da sua formação, da história da sua formação como bairro, e a partir daí se definir algumas diretrizes para que sejam seguidos de preservação dessa memória do bairro. Bom, professor, você falava, quer complementar? Eu queria complementar porque, na verdade, a Sheila colocou muito bem antes, existe um caráter dinâmico no patrimônio. E esse caráter dinâmico a gente não pode perder nunca. O que significa o caráter dinâmico? A cidade de Santa Maria, como nós a concebemos hoje, ela é um advento muito recente. Ela é um advento de extrema brevidade histórica, né? Se a gente tem o auge da ferrovia e a ferrovia vai começar a decair nos anos 60, a gente tem que pensar que essa decadência que depois a universidade tomou seu lugar, a base aérea tomou seu lugar, as várias repartições que envolvem militares tomam o lugar do que antes era a ferrovia no sentido de importância sociocultural, isso também remodela a cidade. E a gente tem que lembrar que o bairro do Rosário era, digamos assim, dentro de um marco histórico de Santa Maria dos anos 1900, era a periferia da cidade. Então a gente não pode esquecer que hoje o que é Silva Jardim, era a periferia da cidade. Era um lugar onde é o Olavo Bilac, era um lugar mais longe, digamos assim, do centro. E que depois, com o crescimento da cidade, acabam envolvendo o centro. O que hoje a gente toma como centro, né, muito diferente do que era tomado como centro há 100 anos atrás. Então, nesse sentido, o que antes era periferia, agora está envolvido pela malha urbana e por uma malha urbana muito crescente. E, lógico, nesse sentido, a gente tem que atentar para os outros patrimônios que aí estão embutidos. Ou seja, o bairro do Rosário não é só o bairro do Rosário, é a Igreja do Rosário, é o Museu 13 de Maio, é uma série de outras coisas que compõem esse bairro, que vai para além das ruas, vai para as pessoas, né? E que também podem ser tomados como importantes nesse processo de patrimonialização, né? De tornar patrimônio referências da cidade. Né? Não é o caso de tombar ou não tombar uma igreja simplesmente pelo seu aspecto de edificação religiosa, mas sim pelo símbolo que ela representa junto à comunidade. Então é nesse sentido que a gente tem que observar não só o espaço físico onde as pessoas transitam, mas o espaço simbólico onde essas pessoas transitam. Ou seja, que referência esse bairro, que referência essas ruas têm para essas pessoas. E nesse sentido, eu concordo plenamente com a Sheila, nós temos que observar esse caráter dinâmico
E no caráter dinâmico, como ela colocou muito bem, nós não podemos congelar os bens culturais. Nós não podemos congelar, engessar as coisas. Vamos expulsar todo mundo que mora na Vila Belga e congelar aquilo ali. Não pode ser feito assim. É dinâmico, as pessoas têm que usarem. Se não usar, vai virar ruína. Se virar ruína, vai desabar. E por quê? Porque não teve uso social. O uso do patrimônio só se reveste de importância quando é dado um uso social ao patrimônio. Ou seja, a ruína, ou enfim, as casas da Vila Belga têm importância porque são usadas. Usados do ponto de vista material, elas são casas, elas são usadas do ponto de vista simbólico, elas são primeiro conjunto habitacional feito para trabalhadores. Então é usado de diversas formas. Só nesses usos é que ela tem sentido. Sheila, quais são as formas de se preservar o patrimônio histórico? Na verdade, assim, as pessoas sempre têm muito essa questão do tombamento. Não é tombado, então não é patrimônio. Né? E, na verdade, assim, o tombamento é a última instância de preservação. Né? É quando tu entende que o bem está a perigo e então deve haver uma ação legal muito forte de preservação sobre ele. O ideal seria que nós conseguíssemos preservar nossos patrimônios sem obrigar, impor legislações que impedissem algumas coisas, que isso acontecesse pela consciência da sociedade, pela consciência do proprietário, né? Então, na verdade, hoje a legislação assim que nós temos vigente, ela trata muito mais especificamente do tombamento. Nós trabalhamos, inclusive, com o André, dentro do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. A gente elaborou durante diversos anos um estudo, toda uma pesquisa e montou um projeto de lei, de uma nova lei de patrimônio cultural, dentro dessa legislação que está para ser encaminhada à Câmara de Vereadores. Nesse projeto, então, a gente coloca algumas... Então, tu pode ter o tombamento total, ela ser declarada apenas de interesse patrimonial. Tu pode definir dentro de uma edificação, assim, para uma edificação, se é o volume dela, se é a integridade, a sua totalidade, muitas vezes não, né, se é apenas a fachada, se é a volumetria. Então isso depende muito do que vai definir esse patrimônio, de como tu vai caracterizar ele, em função das suas características, da sua história, dos seus eventos, do sentido social também que ele tem, porque acho que a questão do patrimônio histórico, ele não é necessariamente também só a edificação, mas é a história que conta dele, o que aconteceu, a sua configuração social, a simbologia, o que ele representa. Então, muitas vezes fica muito preso a questão da edificação em si, quando na verdade não é a edificação em si, mas o que ela significa, o porquê dela estar ali, ou de como foi que ela aconteceu, né? É imaterial, simbólico, também, né? Exatamente, é imaterial também. O patrimônio, ele não é só daquilo que se configura materialmente, né? Tem toda uma questão também do que é do imaterial. Uhum. Bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento,
Viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com os nossos convidados. Hoje recebemos a arquiteta Sheila Kumiran, diretora de Planejamento do Escritório da Cidade, e o professor André Luiz Ramos Soares, do Núcleo de Educação Patrimonial e Memória da Universidade Federal de Santa Maria. Professor André, quando a gente fala em patrimônio, em preservação, a gente também está falando de educação. Como é que se pode trabalhar a questão da educação voltada para o patrimônio? Então, a palavra educação patrimonial, ela traz uma origem inglesa do heritage education, assim, no sentido de educar para ou a respeito do patrimônio. As iniciativas no Brasil, elas são bem longas, assim, a gente vem desde Mário de Andrade, né, desde os modernistas na década de 1920, a gente já tinha iniciativas de que era preciso alfabetizar o Brasil, mas alfabetizar culturalmente o Brasil. Quando a gente fala em Santa Maria, tem a proposta de lei que a Sheila comentou agora há pouco, que tem uma parte de educação patrimonial, no sentido que foi muito bem escrita pela arquiteta Priscila Quesada, onde a gente tem a perspectiva de que é muito mais proveitoso do que punir é educar. Ou seja, o patrimônio ele não deve ser um instrumento punitivo. O patrimônio ele não deve passar por uma educação através de punição. O patrimônio ele tem que ser pensado como uma esfera, onde assim como a gente ensina uma alfabetização, né, letral, uma alfabetização em torno da palavra escrita, nós também temos que fazer uma alfabetização em torno do patrimônio cultural. A gente tem já atividades que a gente desenvolveu aqui em Santa Maria com capacitação de professores, com trabalho valorizando esses patrimônios. Dentro da universidade existem disciplinas no curso de História onde a gente trabalha com patrimônio, com museus e tenta resgatar um pouco dessa identidade cultural do município, porque a primeira reação que a gente sempre vê quando uma pessoa chega de fora, eu sou natural de Porto Alegre, quando a gente chega de fora e pergunta para o santamariense o que tem de patrimônio em Santa Maria, a primeira reação das pessoas é dizer não tem nada. Porque as pessoas desconhecem o seu próprio patrimônio. As pessoas não reconhecem os seus bens culturais como bens patrimoniais. A Gari, é verdade, a Gari é patrimônio. Mas o Maneco, mas é verdade, o Maneco é patrimônio. Tem muito mais coisas a respeito disso aí que a gente tem que valorizar. Claro que esse é um trabalho, como todo trabalho educacional, é um trabalho de longo prazo. Ele tem que ser pensado dentro de uma esfera onde existe a obrigatoriedade por parte digamos assim, da iniciativa do poder público, mas tem que haver também por parte de todos os educadores, ou seja, da comunidade em geral, uma valorização que olhe para o seu patrimônio com orgulho. Eu só posso falar de patrimônio se eu trabalhar com a noção de pertença. E eu só posso trabalhar com a noção de pertença se eu trabalhar com a noção de ser orgulhoso daquilo ao qual eu faço parte. Eu não preciso ser natural daqui, mas basta que eu sinta orgulho de fazer parte desse contexto, então automaticamente me torno um promotor do patrimônio. As ações de educação patrimonial que o Núcleo de Estudos Patrimônio e Memória desenvolve, ele trabalha com esferas. Eu não trabalho com uma esfera, digamos assim, tradicional, do ponto de vista legal, orgânico, onde eu vou trabalhar com o patrimônio que a União tomba, que é o IFAM, ou aquilo que o Estado tomba, que é o IFAI, né? Ou aquilo que o CONFI, que o Conselho do Patrimônio recomenda. Não. Eu trabalho com uma concepção de patrimônio que é o que as pessoas consideram importante para si, que lhes dá identidade. Aquilo é o primeiro patrimônio que eu tenho que trabalhar. O que a comunidade trabalha, como lhe dá identidade e lhe confere autoestima. Aquilo me é interessante para trabalhar como patrimônio. Então, eu vejo muito mais gente sendo orgulhosa de ter estudado no Maneco do que propriamente do patrimônio edificado Maneco em si. O Maneco é muito mais simbólico no sentido de que ele traz muito mais referência das pessoas que estudaram no Maneco e, portanto, defendem o Maneco, seja pelo seu tempo áureo da banda, seja pelo seu tempo de elite
escolar do que propriamente pela edificação. Claro que a edificação é importante, mas a edificação ela é importante porque ela traz junto consigo, como nós falamos antes, um patrimônio simbólico, um pertencer àquela comunidade. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar em termos municipais, que é tentar trabalhar os patrimônios locais, o que cada bairro tem, que ele considera importante. E isso pode ser um prédio, como pode ser o campinho de futebol. E a gente tem academicamente descrições quando uma comunidade se mobiliza para preservar um campo de futebol. Porque aquele campo de futebol dá identidade àquela comunidade. E a gente pode estar falando de prédios também. A gente não quer nada exclusivista, algo que exclua o outro. O patrimônio tem que ser uma visão integradora, que integre todos os grupos, todas as comunidades, todas as etnias, todos os credos, né? O patrimônio tem que ter essa percepção ampla de que ele não pode excluir. Ele tem que agregar, ele tem que trazer, ele tem que unificar as pessoas. Não padronizando, não pausterizando, tirando qualquer forma de vida. Não, ele tem que ser uma coisa viva, que esteja sempre sendo usada, ressignificada, retrabalhada, revista, revisitada, né, para que ela continue sendo reusada sempre com uma nova vida, sempre com um novo ar, um novo fôlego, que nos permita perceber, uau, essa cidade está crescendo, mas ela olha para frente assim como ela olha para o seu passado, ela constrói o seu passado à medida que ela constrói o seu presente, e ela constrói o seu futuro à medida que ela olha o seu presente e o seu passado. Então é uma visão dinâmica, é um processo que não pode parar. Se ele parar, ele congela, se ele congela, ele fica estagnado, se ele ficar estagnado, ele morre. Tá certo. Sheila, há diversas políticas públicas também que incentivam essa questão da preservação do patrimônio histórico. Sim, existem políticas para preservação. No caso, assim, mais especificamente com o que eu trabalho, que é o Escritório da Cidade, que trabalha mais diretamente com o patrimônio histórico edificado, a gente tem no sentido de incentivos, por exemplo, para edificações que são tombadas, elas têm incentivos fiscais de IPTU e também existem incentivos com relação à questão da construção. Então, no caso, aquilo que eu não posso construir naquele terreno em função de uma preservação de um patrimônio, né? Então, se chama o potencial construtivo, eu posso vender para que um outro construa em outro local, agregando esse valor. Então, eu tenho esse tipo de incentivo. Esse incentivo da transferência do potencial construtivo, ele está previsto no plano diretor, mas ele ainda não está estabelecido, precisa de uma lei específica que coloque de forma mais clara as regras do como faz para transferir, quem transfere para quem, quais os valores, porque isso envolve questão financeira, monetária. Né? E assim como existem outras políticas no sentido de políticas assim, culturais, mais ligadas à Secretaria de Cultura, o próprio turismo pode trazer, eu acredito muito na preservação do patrimônio, na valorização desse patrimônio através da intervenção turística também, porque aí traz esse valor, esse uso, esse conhecer, né? O turismo tem essa capacidade, né? Claro que deve ser trabalhado de forma que não desvirtue o patrimônio, né? E tem que saber, é uma linha bastante tênue. E assim como a educação, né? Eu acho que a educação é o início de tudo, porque é como eu falei, o ideal é que não se tenha que punir, nem se obrigar ao patrimônio, deve acontecer naturalmente pelo pertencimento das pessoas. E em relação ao patrimônio aqui de Santa Maria, como é que a gente pode fazer uma avaliação, vamos dizer assim, da preservação dele? Há um movimento grande de preservação, é um movimento que está começando agora? Qual que é a sua avaliação? Olha, a minha avaliação é que a gente tem conseguido alguma conscientização com relação ao patrimônio, mas eu considero ela ainda muito pequena. Acho que Santa Maria precisa evoluir bastante nesse sentido de se conhecer, da própria sociedade se conhecer e então valorizar esse patrimônio. Eu vejo assim que tem, mas eu vejo uma perspectiva positiva. Eu acho que a gente pode construir aí um trabalho, uma cidade que se desenvolve,
mas que cuida de si mesmo e que preserva o seu passado. A própria revitalização da Avenida Rio Branco, dos canteiros, está fazendo com que as pessoas olhem para esse local de uma maneira diferente. E a gente espera que se desencadeie não uma especulação imobiliária sobre o local, mas uma especulação de uma preservação desse patrimônio. E tem um aspecto de política pública que eu acho que é interessante, não para o Escritório das Cidades, né, mas como proposta para a Secretaria de Cultura e de Turismo como um todo, é pensar que, na medida que existe por parte da municipalidade um incentivo à pertença, mesmo que a gente tenha um grande contingente flutuante, seja de militares, seja de estudantes, seja de professores, e há um contingente grande, se a gente começar a incutir em forma de trabalho sistemático, de valorização do pertencimento à cidade de Santa Maria, o que acontece é que o cidadão santamariense começa a se perceber mais valorizado. Ele se sentindo mais valorizado, ele começa a criar uma mentalidade também de preservação e de educação daquele que chega, né? Ou seja, parar de pensar, não, nós não temos patrimônio, para dizer, não, nós temos um monte de patrimônio, nós temos vários patrimônios, nós temos 16 museus na cidade, né? E assim por diante. Tem muita coisa para se fazer e para se ver em Santa Maria. Claro que a gente tem que fazer todo um trabalho, que é um trabalho de formiga, nesse sentido de educação da comunidade santamariense, né, residente ou moradora, externa ou não, para que ela se sinta não só bem na cidade, mas pertencente à cidade. À medida que isso acontece, e eu concordo com a Sheila, eu acho que a revitalização do Rio Branco, no meu ponto de vista como historiador também, é uma grande sacada. Tem várias críticas, e eu percebo essas críticas também, que elas têm, cada questão tem seu mérito, mas a cidade, ela tem que crescer. A cidade deve crescer. E a cidade, ela não pode, digamos assim, ao mesmo tempo que cresce, ela tem que fazer sacrifícios por esse crescimento. E revitalizar esse centro histórico faz parte de um projeto maior, no meu ponto de vista, que é perceber a cidade como dinâmica, sim, mas ao mesmo tempo que ela tem um passado, e a gente pode valorizar esse passado. Para quem fizer um olhar atento, descendo ou subindo a Rio Branco, vai perceber que a gente tem muito mais prédios históricos de valor, de interesse do que a gente imagina, né? E esse cuidado, esse olhar cuidadoso, quem vai mostrar são os santamarienses. Aí não é mais o poder público, aí é os santamarienses que vão se apropriar disso e mostrar essas casas, mostrar esse design, né, que se criou aqui e o seu valor, né, cultural, não só histórico. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso programa. A gente fica por aqui. Até a próxima semana.